Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Gemologia. Se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente está trazendo para vocês o cristal e também a história aqui a respeito, do rubi. Então vai ter muito conteúdo aí, em breve a gente vai continuar nessa missão de trazer várias curiosidades, várias informações para vocês. Pessoal, nada melhor do que já começar aqui o vídeo falando, já indo direto ao ponto, aonde a gente tem aqui, o rubi, que é esse cristal aqui. Esses estão no estado bruto, muito bonito, chama muita atenção realmente. E lógico, vocês têm o rubi para o aproveitamento, para a gemologia e também para o aproveitamento na joalheria. Esse exemplar aqui, ele está lapidado no formato cabochão e ele apresenta inclusive o efeito de asterismo, que são essas 6 pontas que vocês veem aí no vídeo. Pessoal, o rubi ele é uma das pedras preciosas mais fascinantes e historicamente significativas do mundo, sendo a variedade vermelha do mineral corindum. A seguir a gente vai falar então de forma detalhada as características gemológicas, processos de formação, principais jazidas, critérios também de avaliação de mercado. Então pessoal, sobre as características mineralógicas e físicas, o rubi ele pertence à família do corindum. O corindum puro, ele é incolor, então você não vai ter essa tonalidade avermelhada aqui, ou rosa, já mirando ali um vermelho, que é a característica do rubi, e que ocorre devido à substituição de alguns íons de alumínio por traços de crômio, que tem na tabela periódica a sigla CR na estrutura cristalina. Pessoal, falando aqui a respeito da composição química do rubi, o corindum, ele possui então óxido de alumínio, fórmula Al2O3, com traços de crômio. A dureza é a dureza 9 na escala de Mohs, onde ele fica atrás apenas do diamante, o que torna ele excelente para a joalheria. A densidade relativa do rubi ela vai de 3,97 a 4,05. O índice de refração ele está entre 1,762 até 1,770. Falando agora a respeito do sistema cristalino, ele se cristaliza ali no sistema trigonal, onde frequentemente forma cristais em formatos de barril ou mesmo prismas hexagonais tabulares, que são esses camaradazinhos aqui. Vocês veem então aí exemplares com essa característica que a gente acabou de falar, que são os prismas hexagonais tabulares. Muito bonito, eu sinceramente sou muito fã aqui desses cristais, me identifico muito com esses camaradas aqui. Falando a respeito da fluorescência, o crômio ele faz com que muitos rubis exibam ali uma forte fluorescência vermelha sob a luz ultravioleta e até mesmo às vezes até sob a luz do sol, o que intensifica por sua vez a cor da gema. Então pessoal, para vocês observarem aí esse efeito do rubi, vocês vão precisar de uma luz que tenha o espectro UV, sejam aí ondas longas ou sejam também ondas curtas. Então esse tipo aqui de lanterna possibilita isso para vocês, uma lanterna gemológica. O fabricante aqui deixa eu ler, pois é, vamos ao que interessa aqui, ó. O fabricante é o Sunley, vocês vão ver aí, ó, Sunley. Essa parte aqui não dá, aí para ler isso aqui, realmente a gente não tem essa capacidade ainda. Mas é o tipo de lanterna que você vai estar utilizando para poder verificar essa questão do efeito de fluorescência no rubi.
Pedras, por exemplo, aí, com alto teor de ferro, como as da Tailândia, elas tendem a ter essa fluorescência inibida. É uma curiosidade aí. Falando agora a respeito da formação e também as principais jazidas, a gente fala aqui de mineração, a gente vai ter então a extração de rubis ocorrendo em diferentes contextos geológicos, principalmente em mármores, que são aí as rochas metamórficas, e também em rochas basálticas. Os rubis formados em mármore, eles costumam ter a cor mais viva devido à ausência de ferro na rocha hospedeira. Agora vamos falar então a respeito dos países, né, as regiões que a gente tem, então, e também as suas características, né, que são encontradas, né, nesses países, nessas regiões. Pessoal, a gente inicia falando aqui de Mianmar, ali, né, onde a gente tem na região de Mogok, que é a fonte clássica e também histórica aí do rubi, sangue de pombo, né, que é um vermelho vivo com um toque de azul, formados, né, em mármore, possuem forte fluorescência. A extração é feita tanto em poços primários quanto também ali em aluviões secundários. Não menos importante, a gente segue aqui agora falando a respeito da extração no Moçambique, onde atualmente é a principal fonte, né, mundial de rubis. A jazida de Montepuez, descoberta aí na última década, ela fornece rubis de altíssima qualidade comercial, variando aí então, né, de tons rosa avermelhado ao vermelho escuro. Seguindo aqui, pessoal, a gente tem também importantes fontes na Tailândia, Camboja, formados ali em depósitos já basálticos aqui, e que costumam ter um tom vermelho mais escuro, às vezes puxando aí para o marrom ou mesmo aquela tonalidade da granada também, devido aí ao seu maior teor de ferro, que também inibe a fluorescência. Falando aqui a respeito agora então dos depósitos de Madagascar, que possui ali um dos depósitos também muito importantes, com descobertas recentemente aí, muito relevantes para a gemologia, que foram as descobertas de Vatomandri e Andilamena, oferecendo pedras também comparáveis em qualidade e química aos rubis moçambicanos e birmaneses. E agora a gente fala então, né, dos rubis do Vietnã e também do Sri Lanka, que são produtores, né, de rubis em tons mais abertos, então muitas vezes na fronteira ali entre o rubi e a safira rosa, você vai ter os rubis, né, encontrados aí no Vietnã e também no Sri Lanka. Né, as minas de Luquen, que ficam no Vietnã, também são formadas, né, nesse contexto onde a gente tem o mármore. Além disso, pessoal, a gente segue então agora falando a respeito dos fatores de qualidade, o que vai realmente importar para o mercado internacional de gemas, né, que é a avaliação comercial, né, de um rubi e seus critérios. A gente começa falando então a respeito da cor, que é o fator mais importante. A cor ideal é um vermelho vibrante, nem muito escuro, nem muito claro. O termo comercial para essa cor é sangue de pombo, pigeon's blood, em inglês, e reservado para as pedras de cor vermelho puro e intenso, tradicionalmente encontrado aí, né, em Mianmar, embora laboratórios gemológicos eles também apliquem o termo a pedras de Moçambique, que atingem aí essa cor padrão, né, muito buscada pelo mercado. Falando agora do segundo critério, a gente chega aqui na pureza, são os 4 Cs, né? Então a gente está aqui no segundo, que é clarity, em inglês. Diferente, pessoal, dos diamantes, espera-se que os rubis eles tenham inclusões. A presença de agulhas microscópicas de rutilo, conhecidas como seda, elas podem inclusive, né, espalhar a luz dentro da pedra, melhorando a cor, inclusive, né, que é uma característica também muito buscada, né, que a gente acabou de falar, e as inclusões que afetam principalmente a transparência ou o brilho reduzem, em contrapartida, o valor.
Lembrando, pessoal, falando aqui a respeito da pureza, né, que é o segundo item aqui que é levado em consideração na avaliação de um rubi, a gente pode ter também esse efeito, que é o efeito, né, do asterismo. Esse é um asterismo aí de 6 pontas. Vou tentar mostrar aqui, ó. Aí. Então, são agulhas de rutilo que se ordenam ali e ao refletir a luz elas compartilham com a gente esse efeito. Falar agora do corte, né, que é a lapidação, que é o cut em inglês, que é o terceiro C aqui. Devido ao formato do cristal bruto, né, o formato, né, a gente tem muitas vezes o formato oval e o cushion, almofada, serem os mais comuns. O corte ele deve obrigatoriamente maximizar então o peso, mas também precisa lidar com a questão do pleocoroísmo do mineral, da pedra, né, aí da sua gema, onde a gema ela mostra um vermelho arroxeado em uma direção e um vermelho alaranjado em outra. Então o lapidário, a pessoa que vai estar fazendo esse beneficiamento, né, no mineral, tem que atentar a essas questões que são inerentes aí da lapidação, são inerentes, né, é importante compreender, né, os fenômenos ópticos também do mineral que está sendo trabalhado para poder extrair ali o melhor e todo o potencial desse mineral, o que vai agregar, por sua vez, valor de mercado, vai facilitar a entrada desse material em mercados novos, por exemplo. Então é sempre bom ter essa sacada aí em mente. Falando aqui então a respeito do peso, que é carat, é o quarto C aí aqui na nossa lista, e o rubi, né, de alta qualidade com 1 ou 2 quilates são extremamente raros, né, fazendo com que o preço por quilate suba exponencialmente à medida que o tamanho, né, da sua gema ela aumenta. Então é uma relação aí onde você tem, onde se valoriza, né, aí gemas com maior tamanho, lapidadas, porém tem a questão da rareza, né, a disponibilidade muito limitada aí na natureza de gemas com essas características aí que são privilegiadas. Pessoal, vamos falar então agora de outro tópico muito importante e muito pertinente também, quando a gente fala aqui de rubis, corínduns no geral, mas como esse vídeo ele se dedica basicamente a falar somente de rubis, então a gente fala aqui e a gente aborda então a questão dos tratamentos que são realizados, né, no rubi e também nos rubis sintéticos. A gente vai falar a respeito disso aí agora. Pessoal, no mercado gemológico moderno, entender, né, os tratamentos é não apenas importante, é crucial, uma vez que rubis 100% naturais e não aquecidos apresentam uma fração minúscula do mercado aí da alta joalheria. Vamos falar então a respeito aqui dos tratamentos e também, né, do que é realizado aí a respeito de rubis sintéticos. O primeiro tratamento, né, que é um tratamento térmico, é o aquecimento, que é uma prática e padrão na indústria, né, no caso a gema, a pedra, o mineral ele é aquecido a altas temperaturas para que a gente possa então dissolver essas sedas que são na verdade as agulhas ali de rutilo, o que por sua vez aumenta melhor ali a pureza e aprimora também a cor. A cor, como vocês viram, a gente falou aqui nos 4 Cs, é um dos critérios que podem, né, aumentar ou diminuir o valor, né, de uma gema de rubi. Falando agora do segundo tratamento que é realizado, existe no mercado a questão do preenchimento com vidro de chumbo, que atenta pelo nome em inglês de glass filling. Os rubis de baixa qualidade, altamente fraturados, são preenchidos com vidro de chumbo de alto índice de refração. Isso transforma pedras e gemas opacas em gemas transparentes, mas é um tratamento de baixo valor comercial e deve ser estritamente declarado, pois pedras assim elas exigem cuidados especiais
podem ser aí facilmente danificadas ou prejudicadas, né, as suas características pelos ácidos e também pelo calor, pela exposição a determinados ambientes, luz do sol, entre outros fatores. Então não tem problema a pessoa ela comercializar um material tratado aí com o preenchimento de vidro de chumbo, que é o glass filling, porém é importante haver honestidade nessa relação, né? No caso, você está comercializando ali um produto que não é natural, não tem problema nenhum, porém, de antemão, o cliente ele precisa obrigatoriamente estar ciente de que aquele material ele não corresponde a um rubi natural. Bem, pessoal, falando agora de rubis sintéticos, né, que são aqueles criados em laboratório, né, desde o final ali do século XIX, pelo método de fusão de chama de Auguste Verneuil, né, é o mais praticado aí no mercado. Hoje, por exemplo, né, métodos mais avançados, como o Flux Grow, que é o crescimento em fluxo, eles originam gemas, pedras, né, químicas e fisicamente idênticas às naturais. O que exige, né, por sua vez, uma análise microscópica das inclusões para poder ali então ter embasamento para se distinguir o material natural do material que é sintético. E isso vocês podem ter certeza que só um gemólogo vai conseguir te orientar a respeito, vai conseguir fazer ali as sondagem necessária, todos os testes e também as avaliações, seja ali usando o microscópio, né, no laboratório, seja ali utilizando também outros equipamentos que possam estar trazendo informações aonde você chegue, né, na receita final, que é a certificação, seria ali também, né, essa avaliação das características do material apresentado. Agora, pessoal, a gente gostaria também de complementar, né, a respeito da história do rubi e contextualizar vocês também dentro dessa longa e grande história. O impacto do rubi ele vai muito além do seu valor em vitrines aí de alta joalheria, né, nas regiões onde ele aflora. Essa gema ela acabou moldando ali, né, as rotas comerciais, redefinindo também o seu desenvolvimento logístico e acabou se enraizando profundamente, né, nas crenças locais. A respeito disso que a gente vai estar falando agora. Então, são desdobramentos, né, culturais, são impactos que a extração do rubi, a incidência desse mineral aqui causou nas pessoas, na cultura, na economia, onde é realizada a extração dessa maravilha aqui. Falando a respeito então de Mianmar, que é o Vale dos Rubis e o poder real, né, a região de Mogok é sem dúvidas o epicentro histórico, né, da mineração de rubis, e a presença desse camarada moldou a identidade da nação por mais de 1000 anos. Olha aí, vocês veem a importância cultural, né, desse mineral e também, né, o reflexo que isso aí causa, né, no ambiente, nas relações interpessoais também, sem dúvidas. O impacto cultural e místico, né, a gente fala aí historicamente o rubi ele era considerado a pedra dos deuses e a pedra dos soldados, do guerreiro. Na cultura birmanesa antiga, acreditava-se ali que o rubi conferia invulnerabilidade. Guerreiros aí que chegavam a inserir rubis sobre a pele antes das batalhas acreditavam, né, que a pedra, que essa gema, protegeria eles contra ferimentos. Bem curioso, né, como que a crença ela transforma aí os materiais, ressignifica também, né? E seguindo aqui agora, a gente queria falar sobre o controle econômico e também o monopólio, né? Onde durante séculos todos os rubis que ultrapassassem um determinado tamanho ou peso pertenceriam automaticamente ao rei de Birmânia. A economia de Mogok ela girou inteiramente em torno das minas,
né, com suas rotas logísticas estreitas e altamente vigiadas para poder ali realizar o escoamento, né, das gemas dessa produção aí para o palácio e do palácio, né, para a Rota da Seda, seguindo ali também para o Ocidente. Em relação à economia moderna, até hoje, leilões governamentais, como o de Myanmar Gems Emporium, movimentam aí bilhões de dólares. A economia local da região de Mogok ainda depende fortemente da mineração, então a gente tem essa relação aí viva, né, até os dias de hoje. E também é importante, né, dizer que a economia ela se desenvolveu, né, e isso obviamente foi aí alterando, né, a vida das pessoas, a questão de infraestrutura, acesso, por exemplo, a coisas básicas e essenciais, como por exemplo, né, a questão de saneamento básico, né, então o rubi e a extração dele também retornam, né, benefícios ali para essa sociedade e para também toda a cadeia aí de produção, né, desde as grandes aí, operações, né, mecanizadas até o garimpo manual, né, nos rejeitos ali. O rubi ele sempre influenciou diretamente a infraestrutura, né, de Mogok, aí, dessa região que a gente acabou, né, de citar, da Birmânia e também, né, de Myanmar. Então, pessoal, agora falando como que se deu e quais foram aí os impactos, né, da existência da extração do rubi e também de que forma ele atingiu a sociedade, né, no Moçambique, onde a gente pode dizer que foi uma nova fronteira e também a estruturação, né, da cadeia de suprimentos. Então a gente tem que a descoberta das jazidas de Montepuez em 2009, muito recente, ela transformou o mercado global de pedras coradas e alterou drasticamente a economia da província de Cabo Delgado, que é onde se realiza ali, né, a província onde se encontraram esses rubis. A respeito, então, do impacto logístico e econômico, antes de 2009, o mercado de rubis ele se encontrava ali fragmentado, né? A entrada do Moçambique trouxe uma escala industrial sem precedentes para as gemas de cor, a transição do garimpo artesanal, né, para operações, então, corporativas de grande escala exigiu a criação de uma infraestrutura logística bem complexa, né, no país, desde a segurança armada, né, nas frentes de lavra, até as rotas aí de exportação, né, legalizadas. Também houve, né, também ali a necessidade de se realizar a legalização, né, dessa logística para viabilizar então leilões internacionais em Singapura, por exemplo. Hoje o rubi ele é um dos principais produtos de exportação não tradicionais do Moçambique, gerando royalties significativos, né, para o Estado, né? Houve também ali o que a gente gostaria de abordar agora, que é uma mudança social. Culturalmente, a região de Montepuez, antes estritamente agrícola, tornou-se um imã migratório, né? Isso trouxe desafios socioeconômicos típicos de corridas do ouro, né? O que exige, né, por sua vez, que as empresas de mineração elas implementem projetos de desenvolvimento comunitário, como a construção de escolas e clínicas, alterando a dinâmica social das comunidades locais. Eu espero de coração que tenha trago ali benefícios, né, para as pessoas que mais precisam e também, lógico, né, para aquela pessoa que está envolvida ali nessa atividade de mineração e extração do rubi. Falando então a respeito da Tailândia e também do Sri Lanka, a transformação, né, em hubs de processamento, a economia, né, do rubi ela não se restringe apenas a quem extrai, né, isso é importante a gente ter em mente, mas também, né, a quem domina aí o processamento e a cadeia de suprimentos. Então, no Sri Lanka, né, que tem ali um berço cultural, e é conhecida, né, historicamente como a Ilha das Gemas, no idioma deles é Hatnadwepa, uma palavra diferente aí pra gente.
né? O país ele tem o rubi intrinsecamente ligado à sua cultura budista e hindu. O rubi ele representa o sol. Na joia Navaratna, que é um amuleto de 9 gemas preciosas que representam ali o sistema solar e traz equilíbrio cósmico. Então, para as pessoas que seguem essa crença, essa gema, essa joia, ela traz o equilíbrio cósmico, né, ali para a pessoa, e a sua extração, né, ela bem focada ali em poços de cascalho, né, mantém métodos ainda tradicionais que sustentam vilarejos inteiros há muitos anos. Então, certeza que as pessoas elas são muito gratas pela existência e pela ocorrência do rubi ali onde elas residem. Falando aqui agora a respeito, né, da extração, né, na Tailândia, onde houve ali um domínio logístico, a Tailândia ela é um exemplo perfeito, né, da adaptação econômica. Quando as minas de rubi tailandesas elas começaram ali a se esgotar, nas décadas de 1980 e 1990, o país ele não perdeu a sua relevância. Olha que interessante. Em vez disso, a cidade de Chanthaburi investiu pesadamente na tecnologia de tratamento térmico e também lapidação. Onde hoje a gente tem a Tailândia, ela não minera mais quantidades expressivas, porém a sua economia e também a logística dominam o mercado global. Vamos ver aí que quase todo o rubi extraído na África, como por exemplo de Madagascar e também do Moçambique, viaja primeiro para a Tailândia para ser tratado, aprimorado, né, através do aquecimento, lapidado e também posteriormente ele vai ser aí comercializado, né, até chegar no seu destino final. Mas bacana entender essa logística, né, essa dinâmica que existe ali, né, criada por eles. E aí, lembrando, né, pessoal, a gente gostaria de complementar mais esse vídeo falando a respeito do que o rubi ele representa para o Brasil, para o brasileiro e também para a mineralogia, para a gemologia e mineração a nível mundial, a nível também nacional. Então, a gente tem aí, né, vamos abordar de forma bem realista e direta, né, sobre a incidência de rubis aqui no território brasileiro, que é uma das grandes curiosidades aí da nossa gemologia, onde o Brasil ele não possui jazidas comerciais de rubi com qualidade, né, de gema e, portanto, por sua vez ele não poderia abastecer aí a alta joalheria, porém, né, embora seja aí o país seja um dos maiores e mais respeitados produtores de pedras coradas do mundo, né, o rubi e também a sua pedra, vamos dizer assim, irmã, que é a safira, é uma raridade geológica né, por aqui. Então vou explicar como que funciona aí a questão do contexto e também explicar também porque dessa escassez e onde essas gemas elas podem ser aí raramente encontradas. A gente vai começar falando a respeito, né, do contexto geológico. Por que faltam rubis? Essa é uma pergunta que a gente vai buscar responder aqui, né? No caso, em função, né, da ausência de grandes jazidas aí de rubi, ela se deve principalmente em função da sua formação geológica, né? O nosso subsolo brasileiro, ele é mundialmente famoso pelas intrusões de pegmatitos, que são ambientes geológicos perfeitos para a formação aí de berilos, como as águas marinhas, esmeraldas, turmalinas, topázios, quartzos. E, porém, né, entretanto, o corindon, que é o rubi, ele precisa de condições geológicas muito mais específicas ainda para poder se formar com transparência e também com cor intensa. Então, a gente aponta aí o primeiro fator, que é a falta de sílica, né? O rubi ele é óxido de alumínio puro e não se forma bem em ambientes ricos em sílica, né, como é o caso da maior parte do escudo cristalino brasileiro. A respeito, então, né, dos ambientes, o rubi ele exige, né, um ambiente bem específico, onde também os melhores rubis do mundo eles se formam em mármores
gerados por metamorfismo de contato muito específico ou em rochas basálticas alcalinas ricas em alumínio e pobres em sílica. A gente tem aqui uma diversidade muito grande, né, de minerais que são resultados, né, da composição da sílica, como por exemplo a gente tem o spodumênio rico, né? A gente tem o quartzo muito rico também em sílica, inclusive composto pela fórmula, né, de dióxido de silício. Então, infelizmente, esse não é o ambiente mais ideal para a ocorrência, né, de rubis. Falando agora então a respeito das ocorrências que se conhecem aí no Brasil, lógico que podem haver, além dessas, outras ocorrências perfeitamente, porém ainda não foram ali devidamente catalogadas, não foram adicionadas, eu diria, né, ou muito menos formalizada a existência dessas ocorrências. Apesar de que a gente não tem aí uma mineração comercial em grande escala para joalheria, o mineral corindon, ele vermelho, rubi, ele existe no Brasil de forma pontual, né? Então essas pedras elas são geralmente opacas, com muitas inclusões, fraturas, e acabam sendo aí classificadas como apenas curiosidades mineralógicas ou material abrasivo. A gente gostaria de falar então a respeito das mais notáveis ocorrências, né, do mineral rubi aqui no Brasil, onde a gente dá o pontapé inicial falando a respeito das ocorrências existentes na Bahia, onde temos aí registros de corindon vermelho e rosado na região de Anagé e em alguns pontos da Chapada Diamantina. No entanto, esse material ele é encontrado ali, ele costuma ser leitoso ou com coloração muito pálida, que acaba classificando ele muitas vezes como safira rosa opaca e não como rubi. Isso é uma curiosidade também. Em Minas Gerais, tinha que ser Minas Gerais, né, que é o estado com a maior tradição mineradora do Brasil, e registra, né, pequenos veios ali de corindon em regiões como Malacacheta, assim como também na Bahia, os cristais encontrados raramente, eles atingem transparência necessária, né, ali para lapidação, eles não atingem, né, essa transparência necessária para a lapidação de alto nível, sendo então geralmente cortados em formato de cabochão, né, que é aquele formato liso, arredondado, apenas para colecionadores. Esse formatozinho aqui, esse camarada aqui é um cabochão, né, foi lapidado o rubizinho no formato cabochão. Falando agora então a respeito das ocorrências nos estados do Mato Grosso e também Santa Catarina, existem relatos esporádicos e também muito voltados assim, com uma qualidade para mais um estudo acadêmico, né, de pequenos cristais, né, de corindon aluvionar, que são então encontrados em leitos aí de rios, né, junto com ouro e às vezes também com diamantes, mas sem nenhum volume que justifique a abertura de uma mina focada nesse camarada aqui, que é o rubi. Infelizmente no Brasil, apesar de a gente ter sido muito e extremamente agraciado aí com riquezas mineralógicas e gemológicas, a gente não tem uma ocorrência relevante aqui, né, de rubis de qualidade para uso na joalheria. Onde a gente tem então uma realidade assim, né, de mercado interno, por conta dessa escassez aí geológica. 100% dos rubis de alta qualidade que são praticados, né, aqui no Brasil, aquilo que é comercializado dentro do nosso mercado interno, eles costumam ser obrigatoriamente importados, onde eles vêm normalmente aí da África, né, de Madagascar, de Moçambique, ou mesmo também da Ásia, que é Tailândia e também Mianmar. O mercado gemológico e a mineração brasileira, ele foca os seus esforços e também a sua capacidade logística e econômica naquilo em que o país ele é protagonista absoluto no cenário global, que é a extração de turmalinas, especialmente a Paraíba, esmeraldas, que ocorre ali
Nova Era, Itabira, Carnaíba, águas marinhas e também topázios imperiais. Isso sim, a gente tem muita tradição, tem muita história também aí a ser contada, e sem dúvidas o Brasil ele trabalha ali, né, na ponta do iceberg, sempre num altíssimo patamar, uma vez que a gente tem uma ocorrência muito abençoada desses minerais aqui no nosso país. Então, o Brasil é sem dúvidas referência e possui muito embasamento teórico, científico e também de ocorrências, né, de grandes exemplares, de exemplares diferenciados para uso tanto na coleção. O mercado aí de colecionadores, ele também representa aí uma parcela, uma fatia muito significativa dentro, né, da gemologia. Porém, a joalheria, ela sem dúvidas, ela é sim um grande, né, meio de você estar escoando uma produção de qualidade dentro, né, dos minerais, né, do que se extrai aqui no Brasil. Então o Brasil ele é sem dúvidas aí referência, né, na extração de diamantes. Já tivemos aí diamantes de muita relevância. Recentemente um exemplar foi encontrado ali, né, em Minas Gerais, só podia ser, né, e chamou muito a atenção devido às suas dimensões, né. Foi um diamante muito grande, encontrado ali na região de Coromandel, e chamou muita atenção. Foi leiloado, se eu não me engano, ali pelo valor de 16 milhões de reais, ou dólares, na verdade, e a gente vê que muitas vezes esses materiais eles não ficam aqui, eles já vão direto aí para exportação, para compor ali a coleção de algum investidor, para compor também, né, o quadro ali de algum museu ao redor do mundo. Museus europeus, museus nos Estados Unidos costumam apresentar muitas gemas brasileiras, muitas formações rochosas ali encontradas, né, no Brasil e que são comercializadas para fora. Quando a gente vai ver, tá lá no museu, né, na Inglaterra, na Alemanha, por exemplo. A gente tem, né, nossas maravilhas acabam sendo expostas aí, né, nos Estados Unidos, ganham sem dúvidas o mundo, conquistam, né, valores e cifras muito consideráveis, justamente em função, né, da qualidade das águas marinhas, dos topázios imperiais, da nossa exclusiva, eu diria assim, Turmalina Paraíba, onde a gente tem essa ocorrência em São José da Batalha. Porém, em relação a Turmalinas Paraíba, é importante atentar, né, que é importante você realizar ali os testes, uma avaliação para certificar essa gema e saber a origem dela, uma vez que as Turmalinas Paraíbas elas são disparado as mais valorizadas aí e também visadas, né, no mercado internacional de gemas. Porém, entretanto, a gente tem também aí Turmalinas Paraíba, né, provenientes da África, com características muito semelhantes, afinal a gente está falando aqui do mesmo mineral, da mesma gema, porém que você analisando, fazendo ali, né, toda aquela bateria de testes, você analisa, né, com o Raman, vê ali as ondas, analisa e vê se bate com uma Turmalina Paraíba da África ou brasileira. Muito satisfatório para mim poder trazer esse relato, trazer essas informações, compartilhar também, né, conhecimento com vocês. Essa sim é a nossa, esse sim é o nosso foco aqui no canal. E lógico, estender sempre, né, ali o campo dos comentários para vocês ficarem à vontade para poder trazer seus adendos, trazer suas indagações, questionamentos também. Então esse canal daqui, pessoal, existe para vocês, ele é de vocês. Então já manda aí um like, compartilha também o vídeo com o pessoal, com os familiares, com aquele amigo que é entusiasta do meio aqui, que gosta também de gemas, tem apreço aqui, né, por esse ramo que eu diria que só cresce e que exige também, né, sua
devida importância dentro da economia, dentro da nossa sociedade também. Você vê aí as relações interpessoais sendo diretamente afetadas, alcançadas também, né, pela gemologia, seja num casamento, né, o casal ali ele se presenteia com um anel com diamantes, seja também, né, no Dia dos Namorados, onde o casal ele se presenteia, se privilegia, se prestigia, né, com presentes, e dentro desses presentes nada melhor do que você presentear a pessoa que você ama com um anel, com uma lembrança, também com um cordão, ali com um broche, com tudo aquilo que a joalheria brasileira e global consegue oferecer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaria de mandar um grande abraço para todos os telespectadores, para o pessoal que acompanha a gente e, sem dúvidas, antes de terminar esse vídeo, agradecer de coração o apoio de todos vocês. Vocês sim são o motivo pelo qual a gente existe e viabilizam esse canal aqui. Pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo, tamo junto demais aí na gemologia, em tudo aquilo que interessa para o mercado e também para as relações aí comerciais. Grande abraço, até o próximo vídeo, muito obrigado, valeu!